partir de agora você acompanha o fechamento do mercado junto comigo e com ele que está de volta, seu Rafael Lara. Estava comemorando o final de ano, mas ele já está aqui de volta. Ótima tarde para você, já está ali arrumando. Para não perder o costume. Né? Tava com saudade dessa arrumaçãozinha aí. Ano novo, mas as coisas continuam igual sempre, né? Brincadeira, Débora. Tudo bom? Você passou bem o fim de ano? Passei bem sim. Agora já então. Terceira dose vacinada, tudo certo, melhor ainda. Bom. Então vamos lá. Estamos então com a terceira dose em dia, ambos aqui, muito Super bom. em dia, graças a contra a influenza, contra tudo. Tamo junto, vamos nessa. Vamos lá então fazer esse fechamento do mercado, gente. Hoje, além disso, viu, Rafa, a gente vai trazer, é claro, as últimas notícias aqui da tarde, a movimentação aí das bolsas do Brasil e do mundo. E a gente vai ter aqui um papo daqui a pouquinho hoje com a Júlia Campos, que é analista da MyCap Investimentos. E também teremos aqui o analista técnico Ricardo Eide, que é analista lá da Orama e vai estar aqui com a gente para poder fazer análise gráfica. Então vocês já vão preparando aí os tickers, as empresas que vocês querem que a gente analise aqui junto com o Eide, claro, que é ele que vai fazer essa análise gráfica aqui daqui a pouquinho para a gente. Então já fiquem atentos, já vão deixando os tickers por aí, né, para poder a gente daqui a pouquinho já ir com isso. Mas agora vamos dar uma olhada aqui, Rafa, nesse mercado que hoje esse Bovespa, ele começou dando uma esperança de que 2022 ia ser assim incrível, né? Não que não seja, né? Não que o mercado em queda não deixe de ter algumas oportunidades, é claro, a gente sabe, como a gente sempre fala aqui na nossa programação, tudo vai depender do ponto de vista, da sua estratégia de investimento, mas aí o Ibovespa começou o dia em alta. Não demorou muito, virou a chave e aí parecia que a gente já estava dividindo para outro pregão. Esse mapa do calor aqui começou o dia todo no verdinho, agora já está todo no vermelhinho. E tá lá o Ibovespa, 0,47% aos 104.330 pontos. Aliás, a sensação que dá, viu, Rafa, se a gente dá uma olhadinha aqui, ó, nesses últimos candles, pegando aqui já o finalzinho de dezembro para agora, você vê que no final do ano, eu estava aqui no plantão de ano novo, dizendo que o Ibovespa estava naquele passinho do 2 para lá, 2 para cá, né? 2 para lá, lateralizado, né? 2 para lá, 2 para cá e não vai para lugar nenhum. Mas no Natal ele estava assim. complicado, viu? No Natal ele estava ali, realmente, ali teve uma queda muito acentuada ali em alguns dias mesmo. Teve mesmo, bem aqui. Natal, mas olha só, o que acontece, né? Aliás, o Emerson hoje me lembrou aqui no chat mais cedo, né? Que o Moisés estava dizendo assim, vai virar o ano, mas na verdade o mercado vai continuar o mesmo. E essa era mais ou menos a sensação que eu estava tendo quando eu estava dando uma olhada no nosso mapa de calor aqui mais cedo. Vamos ampliar aqui para a gente dar uma olhada como que está agora, nesse finalzinho do primeiro pregão do ano. E olha lá, agora a gente tem um setor de construção liderando quedas, né? Com Cyrela caindo 6,97%, JHSF caindo 6,45%, Exitec também queda, 5,72%, MRV 5,58% de queda. Mas praticamente durante quase toda a manhã a gente teve aí o varejo, né, liderando, inclusive com Magazine Luiza. Magazine Luiza, que segue caindo ainda, né, não mudou, né, o cenário para Magalu, ainda segue nas quedas, mas a gente tem outros papéis aqui do setor de tecnologia. O Magalu está lá, 5,96%, quase 6% de queda e chegou a bater 7% hoje pela manhã. Mas aí a gente também tem empresas aqui do setor de tecnologia nas quedas hoje, né? Tem também o setor de shoppings e administradora de shoppings, aí que também começou o dia em alta. Mas aí já veio virando também. Olha lá, Via cai 4% agora. A gente tem Lojas Renner caindo 4,75%, Grupo Soma 5,18%. Tá aqui CVC caindo 3,20%, inclusive, junto com outros papéis aqui do setor de turismo. Aéreas e turismo mais ou menos sempre andam junto, né? Gol tá aqui, ó, 1,59% também. Lembrando que, né, foram muitos voos já cancelados lá fora. Além disso, a gente tem outras situações aqui dentro, como, por exemplo, a Anvisa, que já tinha aconselhado de suspender a temporada de cruzeiros e, no final das contas, agora está sendo analisado realmente junto com o governo federal se vai ser suspenso ou não. Esse final de semana já deu uma baita de uma confusão lá em Santos por causa de um cruzeiro que não saiu. Vários passageiros ficaram lá, né, um amigo meu estava, você acredita? Pois, ele estava no que saiu ou no que não saiu? No que não saiu. Pois é, diz que foi uma maior confusão, viu, Rafa? Inclusive, tem vários vídeos rolando aí nas redes sociais mostrando isso, porque o navio que iria sair não estava podendo sair por causa de casos de Covid-19 que foram confirmados, não pôde nem chegar no destino, teve que voltar para cá no Porto de Santos. Aí agora era para sair outro cruzeiro nesse mesmo navio, mas ele foi proibido aí pela Anvisa e assim está seguindo nesse processo. É claro que a gente sabe que isso acaba impactando diretamente, né, o setor de turismo. É esse o cenário que a gente tem
por enquanto, mas a gente vai agora com o nosso giro de notícias, né? Só para poder atualizando, vocês estão assistindo a gente. Daqui a pouquinho a gente dá mais uma olhada aqui no mercado. Vamos começar falando sobre o BB Investimentos, que realizou 4 alterações na carteira, 5 mais recomendada para janeiro. Como que fica agora a carteira do BB Investimentos, Rafa? Débora, saíram os papéis GDP, Neoenergia, Suzano e Ultrapar. E entraram, então, os de Americanas, Bradespar, Marfrig e CLC Agrícola. Apenas Uzi Minas permaneceu no portfólio. A carteira BB ESG segue com Bradesco, Lojas Renner, Localiza, Suzano e Vibra Energia, composição que deve se manter até o fim de fevereiro deste ano, de acordo com o relatório divulgado hoje. Em dezembro, a carteira teve uma queda de 1,24%. Os 5 ativos da carteira BBSG são selecionados a partir das 17 empresas que compõem a seleção BBESG. A lista de janeiro segue inalterada em relação ao mês anterior, com AES Brasil, B3, Bradesco, Cogna, Itaú, Klabin, Localiza, Lojas Renner, M. Dias Branco, Movida, Natura, Sabesp, Santander, São Martinho, Suzano, Vibra Energia e VEG. Débora. Boa, então pega papel e caneta aí, porque a gente ainda vai falar mais de alterações de carteira por aqui, viu, Rafa? Mas só que da Ativa Investimentos, que tirou os papéis de Bradesco e também colocou os papéis aqui de PetroRio na carteira estratégia recomendada para janeiro. O portfólio segue com Itaú e Vale, com cerca de 10%. Vibra Energia, Gerdau, JBS, Redditor, Natura, Arezzo, Grupo Mateus, Lojas Renner, Raia Drogasil, Sul América, Pets e Light também vão seguir na carteira. No relatório divulgado hoje, a Ativa explicou que substituiu o Bradesco para poder reduzir a exposição ao setor de bancos, mantendo apenas o Itaú na carteira. E a escolha de inserir a PetroRio foi justificada pelo interesse na dinâmica atual do setor de óleo e gás. Em dezembro, a carteira estratégia apresentou alta de 0,6% em relação aos 2,9% do Ibovespa. Em 2021, fechou negativa de 19,4%. Na carteira ESG, a Ativa não fez alterações para janeiro. Vamos agora para as notícias internacionais, gente, porque a construtora chinesa Evergrande suspendeu hoje a negociação de suas ações na Bolsa de Valores lá de Hong Kong. E a própria empresa foi a responsável por essa decisão. A nossa correspondente Giovanna Locatelli, que tem mais detalhes sobre isso, ela vai atualizar para a gente. Giovanna. A Evergrande não quis comentar essa decisão. E como a gente acompanha, a empresa é considerada a construtora mais endividada do mundo, com débitos que já ultrapassam os 400 bilhões de dólares, cerca de 2 trilhões de reais. Nos últimos 12 meses, as ações da empreiteira já caíram 89%. No dia 30 de dezembro, a prefeitura da cidade de Danzong, na província chinesa de Henan, ordenou que a Evergrande faça a demolição de 39 prédios de luxo. Os edifícios erguidos em uma ilha artificial na orla da cidade teriam recebido ilegalmente a licença ambiental para execução, segundo autoridades municipais. A construtora, até o próximo dia 9, tem até essa data, próximo domingo, para implodir os prédios. Parte do plano da quitação das dívidas da Evergrande envolve a troca de débitos por imóveis construídos pela empresa. A empreiteira tem entregue cerca de 10 mil unidades por mês e havia prometido quase 40 mil para dezembro de 2021. Os apartamentos em Danzong eram parte da estratégia para reduzir as dívidas. E claro, a gente observa e acompanha os reflexos disso para o mercado. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. É isso aí. Rafa, você tem mais notícias internacional, é isso? Tenho sim, Débora. Acabou de sair, inclusive, uma notícia quentinha e fresquinha lá do Wall Street Journal, que o CEO da Bridgewater Associates, o David McCormick, deixou o seu cargo para considerar ingressar nas primárias republicanas por uma vaga no Senado dos Estados Unidos, na Pensilvânia. Isso que anunciou foi o maior fundo de hedge aí do mundo nessa segunda-feira. Anunciou agora há pouco, foi às 4 horas da tarde. Bom, com isso, eles estão decidindo agora 2 novos diretores para chefiar aí a maior gestora do mundo, Entre elas, deve ser o co-CEO, deve ser o Nirbhadea, de 40 anos de idade, juntamente com a Etna, com Mark Bertolini, de 65 anos, que já foi aí membro do conselho da Bridgewater por 3 anos. Então, notícia aí fresquinha vindo lá do Wall Street Journal, nesse momento pra gente aí, vai lembrar, Bridgewater, que é uma gestora enorme, criada pelo Ray Dalio, enfim, para quem conhece bastante, lá em 75, enfim, tem uma teoria enorme. Então aí,
fresquinha pra gente. O David McCormick, que inclusive estava no poder desde 2020, mas agora deixa aí o seu cargo para disputar lá nos Estados Unidos, Débora. Boa, Rafa. Bom, voltando agora para as notícias aqui do Brasil, a balança comercial teve um superávit de 61 bilhões de dólares em 2021. Rafa, atualiza isso para gente. Exatamente, Débora. A balança comercial brasileira registrou um superávit de 61 bilhões de dólares em 2021, de acordo com o que foi comunicado hoje pelo Ministério da Economia. O montante, que é resultado de mais de 280 bilhões de dólares em exportações e cerca de 219 bilhões de dólares em importações, indica um avanço de mais de 21% em comparação com 2020, Débora. Maravilha. Gente, o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central começou hoje a elaborar uma lista de entrega das cerca de 500 comissões gerenciais do Banco Central. O objetivo é convencer o governo federal a dar um aumento não só a policiais federais, mas também aos funcionários do Banco Central. Nos próximos dias, uma série de reuniões virtuais com vários setores do banco serão realizadas para explicar a mobilização e também convencer o maior número possível de servidores a aderir ao ato. O sindicato também vai conversar com substitutos dessas comissões gerenciais para poder convencer eles a abrir mão de entrar no lugar dos titulares. Além disso, uma paralisação nacional já está agendada para o dia 18 de janeiro. Lembrando que outras carreiras, outras categorias aí e carreiras da administração pública também já manifestaram a intenção de entrar em greve. Bom, de acordo com a ONS, gente, mudando agora um pouco de assunto, o sistema elétrico brasileiro precisa de investimentos de mais de 23 bilhões de reais para obras de transmissão de energia até 2026. Será que vai ter tudo isso, Rafa? Bom, Débora, o conjunto de obras indicado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico para o ciclo de 2022 até 2026 soma 7.951 quilômetros de novas linhas de transmissão pelo país, além de 20.046 megavolt-ampere em capacidade de transformação adicional em subestações. Esses empreendimentos são equivalentes aí a acréscimos de 4,3% na extensão da rede de linhas de transmissão e de 4,5% na potência nominal instalada em transformadores na rede existente. Débora. Vamos ver se vai ter dinheiro e tempo suficiente para fazer tudo isso, né, Rafa? Bom, capacidade para gerar energia limpa a gente sabe, que o nosso país tem. Vamos acompanhar. Gente, agora falando sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro, o médico cirurgião que acompanha o presidente Jair Bolsonaro, o Antônio Luiz Macedo, disse que só deve chegar ao hospital Vila Nova Star, onde o presidente está internado, na madrugada dessa terça. Havia ainda uma expectativa de que o profissional retornasse ao Brasil ainda durante essa tarde de uma viagem às Bahamas, que ele está com a esposa, mas de acordo com o próprio médico, com o próprio Dr. Macedo, ele não usará o avião da Força Aérea Brasileira para poder voltar ao país. O médico disse que a agência de notícias Broadcast, ele confirmou em conversa com o Broadcast, que jamais iria gastar dinheiro do governo brasileiro utilizando o avião da FAB e explicou que a aeronave que está indo buscar ele e a esposa nas Bahamas, que já está na França, inclusive, é de propriedade da Redditor, dona do Hospital Vila Nova Star, onde está internado o presidente Jair Bolsonaro. Isso, porque não teria como o médico chegar em São Paulo em avião comercial de uma forma mais ágil. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro relatou no Twitter que fará exames para poder definir se vai precisar de uma nova cirurgia para tratar o quadro de suboclusão intestinal ou não. O hospital informou pela manhã que Bolsonaro está estável em tratamento e sem previsão de alta por enquanto. O presidente estava de férias em São Francisco do Sul, Santa Catarina, desde a última segunda-feira e voltaria hoje para Brasília. Mas essa madrugada deixou o litoral catarinense de helicóptero em direção a Joinville e de lá embarcou aqui para São Paulo, com a comitiva presidencial já direto para o hospital. Rafa, vamos dar um oi aqui no chat pro pessoal que está acompanhando a gente. Inclusive, eu tenho certeza que você está com saudade aqui desse povo, que sempre está aqui com a gente todos os dias. Eu mandava mensagem durante a folga. Não, eu sei disso, Eu estava mandando suspender já a sua folga, porque se no final das contas estava de folga, mas estava aqui. Mandou muito bem no Top News aí. Toda próxima vez eu fico de folga no seu lugar. Que isso, também assim não, porque eu estava muito bem, tranquilamente, com minha água de coco. Longe de todo mundo, eu fico isolado. Tudo bem, merecido. Enfim, muito legal mesmo. Aí a galera do chat maravilhosa, aí, mandando sempre muita mensagem bacana pra gente. Me mandaram também mensagens aí, inclusive um beijo. Rui das Neves está aqui já, inclusive, dando boa tarde pra você. Claro que ele está aqui. Boa tarde, linda. Não foi só boa tarde pra mim. Foi boa tarde, linda Débora e ajeitado Rafael. Rui das Neves, tá tudo bem. Ajeitado. Melhorou, Melorou um pouco. Deixa eu ajeitar meu cabelo então pra ser mais ajeitado.
O pessoal aqui falando, o Oscar Lima de Moraes aqui, a Lígia também falando, o Helder, o pessoal falando que o Ray Dalio nunca apostou contra a América. Isso é verdade, ele segue a mesma lógica ali do Warren Buffett, Never Bet Against America, né, que é a primeira frase do livro dele, do Bola de Neve, que é do Warren Buffett no caso. O Helder aqui, o Rafael Lima, enfim, muita gente aqui conosco, né? A Letícia também com a gente aqui, a Letícia Manchini, muita gente conosco aqui hoje. Um beijo para todo mundo aí que está nos assistindo, né, Débora? Exatamente isso. O André Anderson está até comentando aqui, ó, o BMC News, é boa essa correção e ainda vai cair um pouco mais. Isso ainda está leve, porque está sem volume considerável. Basta o minério de ferro, o petróleo azedar para o Ibov desabar. Pura verdade, viu, Anderson, que você está falando. Apesar da gente ter visto aí, acompanhando já o último mês de dezembro, por exemplo, mesmo os dias de, né, o Ibovespa conseguiu fechar em alta, a gente via que realmente o volume era bem baixo. Tudo bem que historicamente esse já é um mês que isso acontece, principalmente ali na última semana, porque tem bolsa lá fora, né, que também é entre feriado e tudo mais, o volume já tende a ser realmente um pouco menor. Mas além disso, ainda tem essa questão das commodities, como você bem falou. Mais cedo eu estava até dando uma olhada que alguns analistas do mercado já estão prevendo aí, já estão com a expectativa da cotação do minério de ferro entre 90 e 100 dólares, mas a gente sabe que existe uma volatilidade muito grande. Hoje mesmo, inclusive no petróleo, eu vou até dar uma atualizada para vocês de como que está o petróleo agora. Mas hoje mesmo a gente tinha acompanhado o petróleo numa certa volatilidade, em alguns momentos reduzindo ali os ganhos que já não estavam, né, lá tão altos, passando para perda imediatamente, retomando ganhos. Agora, nesse momento, o Brent está subindo 1,44%, com o barril a 78,90. E o WTI está subindo 1,08%, com o barril a 76 dólares nesse exato momento, bem cravadinho. Vou até trazer o setor de petróleo aqui para a gente dar uma olhada, olha só. PT3 e PT4 seguem em alta, 2,9% com a PT3, PT4 2,53%. 3R Petróleo também subindo 2,4%, em alta 1,20%. Vibra Energia cai, Ultrapar, Prio 3 está caindo, Braskem, também os papéis de Braskem estão em queda nesse momento. Indo na contramão aqui da alta do petróleo por enquanto. O minério de ferro hoje teve cotação positiva na Ásia, tanto nos contratos futuros de Dalian, como também, né, lá no porto de Qingdao. E isso acabou resultando aí num dia um pouco mais positivo para o setor aqui no Brasil. Olha isso aqui, a gente tem nesse momento aqui a CSN Mineração subindo 2,37%, Vale 0,90%. Gerdau sobe 0,81%, Ferbasa está também no alta de 0,12% agora, Gerdau Metalúrgica está mais próxima à estabilidade, mas ainda no sinal positivo. CSNA e Bradespac estão aqui brigando pela queda aqui no setor e Uzi Minas cai 0,33%. Esse é o cenário por agora. Rafa, vou só trazer o setor de bancos aqui antes da gente dar continuidade, porque mais cedo... Manda bala. No setor de bancos, a gente estava vendo os bancões hoje, ainda está aqui, tudo no verdinho, né? O setor de bancos e commodities hoje que vem sustentando, né, esse Bovespa de não ter perdas ainda maiores. Só que olha que curioso, você ouviu falar sobre aquela movimentação que está tendo, esse protesto que está tendo na frente do Bradesco, né, de algumas agências do Bradesco, o pessoal lá da pecuária que estão aí realmente bem chateados por causa de uma propaganda que foi feita aí pelo Bradesco. O Bradesco, que, aliás, emitiu uma carta aberta já pedindo desculpa para o setor, né, mas era falando sobre o consumo consciente de carne vermelha, né, e aí isso não pegou muito bem. Muitas pessoas, inclusive do setor, acabaram fechando as contas no Bradesco e hoje eles tinham marcado para fazer um churrasquinho na frente de várias agências do Bradesco. Mas, aparentemente, isso não vem refletindo aí no papel. O Bradesco, inclusive, em alguns momentos hoje pela manhã, chegou a liderar altas, agora continua. A BBDC 4 está ali subindo 2,65%, BBDC 3, 2,47%, outros papéis também, né, dos bancões todos aqui subindo. E vocês aí? Vocês estão assistindo a gente? Vocês conseguiram ver algum churrasquinho do Bradesco por aí? Algum, né, participaram aí? Você conseguiu, Rafa, participar com um churrasquinho lá? Debs, eu não vi churrasquinho não, mas engraçado aqui, acho que Bom, só para explicar agora há pouco a piada do Ray Dalio com o Warren Buffett. Para quem não manja muito, essa é uma das maiores brigas que tem do mercado financeiro de filosofia de investimento. O Ray Dalio, ele é o gestor da Bridgewater, quer dizer, o dono da Bridgewater, né, fundador do Bridgewater Associates, e apostou $1 bilhão em hedge contra as ações dos Estados Unidos. E isso vai de confronto à teoria do Warren Buffett de que never bet against America, né, de nunca aposte contra os Estados Unidos. E aí, enfim, aí eu brinquei aqui com o Oscar, mas é isso. Então, gente,
Ray Dalio e Warren Buffett são lógicas completamente diferentes, muito boas os dois, enfim, tem proteção. É bom a gente manter os dois na área, mas é momento aí também muito bacana aí de interação com o pessoal. Inclusive mandaram aqui pra gente, aqui, ó, Debs, elogios, estão acompanhando, né, a gente no meio do mar. Você tá vendo isso? Tô vendo um monte de coisa aqui. Primeiro mandaram, o Oscar falou, vocês são tops, muito melhor que assistir rivais, que eu não posso falar porque senão a gente toma processo. Então, muito obrigado, Oscar, tamo junto, viu? Um beijo enorme aí pra você. O Dollar Academy aqui falando, não é puxando o saco não, mas vocês são os melhores mesmo, obrigado. Um beijo enorme. Eu sou leonino, eu não me aguento nesse momento. E, enfim... Mandar um abraço pro Moacir. Tá aí assistindo a gente no meio do mar, Moacir. Como é isso? Hein? Uma plataforma. Plataforma, vou até procurar aqui. Você tá embarcado? É, plataforma Porsche Arcadia, tá aí. Fica onde? Deixa eu ver plataforma Porsche Arcadia. Singapura, é isso mesmo? Se eu tô achando... Não é não. Calma, Angra. Tô aqui, é em Angra. Fui lá em Singapura, mas é que eu vi uma matéria aqui falando sobre a Porsche de Singapura. Mas não... Você está aí no meio do mar, no Rio de Janeiro, manda uma foto pra gente, marca a gente assistindo a BMC com essa vista maravilhosa que você deve ter aí, inclusive. Ou não, né? Às vezes pode estar tudo chovendo lá. Tá no meio da plataforma lá. Mas faz isso sim, a gente vai ficar muito feliz em compartilhar. Olha onde a gente está chegando. E marca @bmc.news, marca @Rafael Mendes Lara, que é o meu. Débora, qual que é o seu? Débora A. Oliveira. Marca Forte abraço. Que a gente dá uma olhada aí. A gente tenta colocar aqui no ar também aí pra gente dar uma olhada. Que bacana, hein? Olha Mandem isso. fotos aí de onde vocês estão assistindo. Abração pra você mesmo, pra você, pra todos os seus colegas, o pessoal que ficar embarcado, às vezes não deve ser muito fácil aí, né? Valeu. Às vezes, hora a gente acha a vista bonita, né, Rafa? Pra gente estar aqui no continente. Pra quem tá lá o tempo inteiro. O controle de labirintite que esse cara deve ter é brincadeira, hein? Nossa senhora, enfim, vamos que vamos. Vamos bater um papo aqui com a nossa entrevistada de hoje, a primeira entrevistada de hoje, que é a Júlia Campos, analista da MyCap Investimentos, já está aqui com a gente. Júlia, boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, vim sem querer combinando com vocês. Olha isso, estamos alinhados. Dress code. De conjuntinho. Nem se tivesse combinado. Nem que tivesse combinado não tinha dado tão certo. Dress code hoje aí, só no basiquinho, preto e branco, sempre acerta. Não tem jeito, Júlia, muito bem. Bom gosto. Vamos lá, vamos começar repercutindo um pouquinho essa queda generalizada no setor de varejo de hoje, né? Quais são os motivos? Aliás, não só de hoje. O varejo a gente sabe que já veio apanhando do ano de 2021 inteiro. Eu até comecei aqui a programação falando que às vezes a sensação que dá, que a gente mudou o calendário, mas o mercado está ali no mesmo patamar. Inclusive no Ibovespa mesmo, como a gente estava mostrando aqui ainda há pouco, né? Vai para frente, vem para trás, não vai para lugar nenhum. O Ibovespa totalmente de lado ainda. É o primeiro pregão do ano, tudo bem, mas de cara já foi o varejo que já foi puxando ali a queda logo no início do dia, né? O que você acha que ainda está pesando tanto nessa conta, Júlia? Porque assim, esperava recuperação econômica, vacinação, retomada da atividade, então tudo isso a gente foi anotando. Mas aí, claro, inflação, você acha que ainda o mercado está olhando, o investidor está pesando nisso, na inflação, juros, como que você está olhando para esse setor? Então, vamos tentar só dar um resumo e concluir assim sobre o ambiente que as empresas estão inseridas. Para começar, obviamente, expectativa de inflação, isso tem incidência direta, porque aí você acessa o mercado de crédito está mais caro, e aí também entra a confiança do consumidor, enfim, taxa de juros, e aí veio o Boletim Focus, com expectativa novamente piorada sobre o PIB. Então, é uma manutenção de cenários não otimistas para o segmento de consumo e varejo. Assim, não tem muito mistério, na verdade, é o macro, de novo, incidido no micro. E aí vem a questão, assim, se a gente pegar também, hoje as construtoras também estão caindo. Então, são os setores, né, segmentos que a gente julga que realmente vão ser mais penalizados nesse início do ano por esse tanto de incerteza e risco, e são riscos sistêmicos, né, porque são dependentes exatamente de taxa de juros, inflação, enfim, e aí possibilidade de pagamento, e aí entra muito quando o Banco Central emite sua opinião, que um entendimento
que o país vai produzir menos, enfim, vai ter, né, na balança o potencial de alta menor, tem uma incidência direta. E, obviamente, também tem o rebalanceamento de carteiras. E eu entendo, assim como nós, reduzimos a exposição ao setor, né? Exatamente. Ô, Debs, posso mandar? Vai lá. Show de bola, então. Queria perguntar um pouco agora sobre aí o setor de varejo para você aí, também, né, sobre quais segmentos dentro desse setor possam ser mais resilientes ao cenário. Por exemplo, pets, né? A pets, a gente fala que vira e mexe, né, Débora? A pessoa pode estar numa crise danada, ela vai comprar um negocinho pro cachorro dela. Então, como é que você vê aí, né, esses setores? Então, vocês até estavam falando de carteira, das carteiras para janeiro, e essa foi uma das exposições que a gente fez. Ela é basicamente a única, a outra foi de logística, então é uma exposição indireta, e que por isso também está sendo penalizado hoje. Porque, né, se você tem um entendimento que vai reduzir a necessidade transacional, vai reduzir a receita das operadoras de logística. Mas então, focando aqui na Pets, ela fez grandes aquisições ano passado, e agora ela conseguiu montar o que ela chama de ecossistema, que é oferecer não somente produtos para pet, como muito focado também em serviços e hospitais veterinários. E não só focado aí geograficamente, que também é muito importante, haver uma distribuição geográfica maior. Então, ela expandiu a exposição no Brasil e no mundo agora, ao comprar a Zidog, que tem demanda, que tem acesso direto a 50 países. Então, ela está expandindo geograficamente e crescendo verticalmente para poder fidelizar os clientes. Aí ela não perde em nenhum momento da cadeia de necessidade do dono do pet. E, como já é sabido, assim, há mais de 10 anos para cá, o segmento pet vem crescendo muito. Na pandemia, ainda houve uma exponenciação de crescimento do segmento pet. E aí a empresa conseguiu se capitalizar, ela continua com forte caixa. Por exemplo, a aquisição da Zidog foi feita, em sua maior parte, via troca de ações. Realmente diluiu parte dos acionistas anteriores, né? Mas há uma intenção de uma remuneração maior no futuro. Então, a gente entende que a exposição ao setor no segmento de pet faz sentido nesse momento. Perfeito, então. E falando sobre o setor de alimentos, né, varejo de alimento, como que você tem visto esse cenário macro afetando o modelo de negócio dessas companhias? Aliás, falando sobre varejo de alimento, até hoje mais cedo eu tinha visto, não sei como que está agora, viu, mas o Carrefour tinha aparecido aqui nas quedas do Ibovespa logo no finalzinho da manhã, não por aqui agora não tá aqui, ó, o Carrefour cai 4,92% nesse momento. Bom, queda a gente está vendo no setor de varejo como um todo, mas o varejo de alimento especificamente, né? Porque no final das contas, uma das coisas que, se a gente vai no supermercado hoje em dia, você sente a inflação fato, né, no bolso. Eu brinco falando que eu entro com R$100, saio sem nada e sem os R$100. Assim, ou seja... Não vai imaginar, o dinheiro realmente foi... Não, de verdade. É uma triste realidade. Quando a gente fala de varejo de alimentos, a gente tem que entender que existem agora vários segmentos, né? Existe o atacarejo, que seria o açaí, enfim, o Carrefour, talvez, em algum momento. E se há o entendimento que haverá uma redução de consumo e gastos não essenciais, tipo, pequenos comerciantes, carrocinha de cachorro-quente, esse segmento é menos resiliente. Se a gente entender que o mercado para classe média, média alta, vai ser necessário e aí haverá no máximo uma troca, talvez ao invés de você comprar a margarina ou a manteiga top, você compra uma boa, mas não tão boa, você vai ter uma redução de margem, porém você vai ter ainda uma continuação de demanda. O que acontece é que também o setor de alimentos teve que ampliar
a exposição à tecnologia e delivery. E aí eu acho também que esses investimentos não ainda fidelizaram os clientes e eles não conseguiram ainda reverter em lucro tais investimentos. E aí entra também, de qualquer maneira, de maneira indireta, o preço de óleo, gás, enfim, da gasolina e tudo mais. Então, os custos estão aumentando. Por outro lado, não conseguem repassar esses custos para o consumidor final. Há uma óbvio, compressão de margem, mas de diferente maneira do que esses grandes atacarejos. Perfeito, então agora eu queria comentar um pouco com você, viu? Ó, inclusive lembrando aqui, né, pra galera já mandar as perguntas aí no chat, viu? Inclusive, ó, acho que você nunca viu aqui no Top News, a regra da casa é muito tranquila. A gente pede pro pessoal mandar as perguntas aí, você também fique muito tranquila para responder o que manjar ou não manjar, porque a gente sabe, né, Júlia? A economia tem muita coisa no radar, tem muita coisa nos setores, então a galera vai mandando, você fala, ó, acompanha, não acompanha, enfim, a gente vai batendo esse papo junto aí. Até vamos porque, embora, enfim, vamos tocando. exatamente. Então, mandem suas perguntas aí. Ô, Júlia, queria falar um pouco com você agora sobre o setor de siderurgia e mineração, né? Quais são as suas expectativas aí para esse setor no ano, né? Principalmente com as perspectivas, né, do dólar e também da moeda norte-americana e podendo influenciar, né, os balanços das companhias desse setor. Então, também falando sobre a carteira, a gente mantém Gerdau por já algum tempo na carteira, porque a gente entende que tem que haver diversificação geográfica, monetária de moeda, dentro da carteira para tentar fazer uma proteção dentro da própria carteira. Então, a gente tenta fazer, não só escolher as empresas que a gente tem entendimento que vão dar maior retorno, mas sim, em diversos cenários, é uma carteira que pode subir se o Ibov subir e haver uma contenção se o Ibov contrair, não cair tanto. E aí a gente optou pela Gerdau porque ela tem grande exposição a vários produtos e mercados, e em especial os Estados Unidos, que vai agora começar com aquele plano de infraestrutura, que é de longo prazo. A Gerdau tem fábricas lá, ela já tem uma inserção no mercado americano, e então a gente tem o entendimento que, como a Gerdau tem uma pluralidade de setores que ela atende, então talvez se houver um setor, ou se a China começar a crescer menos, ela tem uma exposição mais restrita à China exclusivamente, ela tem uma maior pluralidade geográfica. E nesse momento é muito importante, a gente entende assim. Perfeito, então. Agora, eu não sei se eu te respondi. Débora, respondeu sim. Eu tava lendo aqui o pessoal do chat, porque o Anderson Mendes mandou aqui pra gente. O que foi, Débora? Você falou que tá com inveja do Anderson? Porque o Anderson Mendes, Júlia, é um telespectador nosso, que ele está nos acompanhando direto de uma plataforma, inclusive está embarcado, está numa plataforma da Petrobras no meio do oceano e está assistindo a gente aqui, está ao vivo. Vai mergulhar, olha que legal. Anderson. Depois o Anderson também tá? Gravado. Ele falou exatamente isso, porque a gente falou aqui pra ele, olha, faz uma foto porque você deve ter uma vista maravilhosa aí, né? Não sei se sempre, porque no final das contas a gente tá falando isso porque a gente tá aqui no continente, ele fica lá mais tempo do que nós. Então ele falou que de forma alguma é sempre muito lindo, desde o nascer do sol até o pôr do sol, inclusive quando vai mergulhar. Ele disse que aí é divino ver toda essa diversidade aí do fundo do mar. Inclusive ele tá pedindo pra poder perguntar aqui, né, Rafa, fazer pergunta pra Júlia. Exatamente, o Anderson Mendes, inclusive meu xará de sobrenome, um beijo, não é pra ele. Falando em inflação, vejo tal disparidade entre nossa moeda local, entre o euro e dólar. Para quem pode morar e trabalhar fora, seria um bom momento estar migrando para outro país, na sua opinião? Olha, uma excelente pergunta, viu, Anderson? Muito bom. Mas migrando de que forma? Para morar ou investimento? Não, eu acho que é... mas aí é muito moral, né? Mas aí você vai receber quanto fora? Qual a capacidade geradora? Assim, porque não adianta... Assim, eu não gosto quando comparam, assim, preço do cafezinho, referência Big Mac, porque eu quero entender o salário mínimo relativizado, porque o preço absoluto, ele não me diz muita coisa. Eu, como meu economista, a gente tenta
entender o poder de compra mesmo. E é isso que está acontecendo aqui no Brasil, né? Por isso também a queda do varejo e consumo é a perda do poder de compra do brasileiro efetivo. Porque ainda que a gente tenha uma inflação, aí só me expandindo um pouco mais, a inflação não é relativa ao mercado interno, não é que está sendo consumido mais produtos. E aí aumenta-se a taxa de juros, e aí as pessoas falam, não, vou deixar para consumir mais tarde, não agora, porque eu vou rentabilizar. Não, a inflação nossa é total correlacionada com as exportações, com commodity, com a paridade dólar-real. Então, eu acho que óbvio que migrar desde que você tenha um plano de negócio, assim como qualquer investimento, qualquer plano de negócio. Depende do salário. Pode dar certo, pode não dar. Exatamente. Qual vai ser seu poder de compra lá, afinal de contas? Justíssimo, justíssimo. Excelente resposta. Eu acho que na plataforma paga-se pouco, não precisa usar preto e branco. É só uma toalha e um copão de banho. Ô, Júlia, o Gilson Conceição está aqui perguntando se quando você estava falando de Gerdau, você se referia a GGBR4 ou Goal, Gerdau Metalúrgica? GGBR4, porque é exatamente o que eu falo sobre assim, maior diversificação, né? Eu acho que nesse momento, quanto maior a diversificação a empresa tiver na composição da receita, principalmente, melhor ela está posicionada para o cenário macroeconômico atual, vide a quantidade de riscos e incertezas que vivemos, especialmente aqui no Brasil. Boa. E sobre Klabin, né? A gente estava falando de commodities agora há pouco, né? Falamos sobre minério e tal. E sobre a Klabin, né? A gente viu que o setor de papel, inclusive, essa questão do dólar é uma coisa que acaba pesando até positivamente, né? Já estava falando aqui, o próprio Anderson perguntou essa questão, né, do valor da valorização de moedas como o dólar, euro. O dólar, quando está um pouco mais caro, isso já reflete positivamente para o setor, né? A gente sabe que essas papeleiras acabam sempre atrelado muito aí ao fator do dólar. Hoje, por exemplo, a gente está vendo o dólar aqui em alta, né? Qual que é a tua referência, qual que é o teu olhar aí para a Klabin? A gente tem uma visão muito positiva sobre a Klabin, ela também está na carteira. Qual é o nosso entendimento sobre a Klabin? Bom, só para iniciar, quem não tem muita intimidade com o setor, o Brasil já tem, as companhias brasileiras, elas já têm um benefício sobre as companhias internacionais, justamente pelo ciclo de vida, desde a plantação até a formulação, enfim, o produto final, digamos. Para terem uma ideia, antigamente era 3 vezes menos. Assim, aqui eram 7 anos, lá fora eram 21 anos necessários desde o início do ciclo até o final do ciclo. E isso já dá, obviamente, uma grande vantagem competitiva. A segunda, obviamente, é um setor de capital intensivo. Então, não é amanhã que vai abrir, obviamente pode vir uma concorrente externo para o Brasil, mas não é amanhã que vai abrir uma loja de bairro que vai produzir o que essa companhia produz. E ela também ela também pode mudar a diversificação de produtos que ela vai vender. Se ela entender que o papelão está vendendo mais e por conta de ampliação de vendas no varejo, até lá fora, tá? Porque ela atende muito o mercado lá de fora. Então, ainda que haja uma contração de consumo aqui no Brasil, se houver uma expansão na Europa, nos Estados Unidos, que é o que a gente está vendo, que a inflação lá deles não só por isso, mas também com isso, a companhia consegue reverter as máquinas e rapidamente direcionar a produção para tal. E aí, eu acho que nesse momento, como eu tenho falado, eu acho muito importante essa flexibilidade das companhias. E a Klabin é uma das que mais tem essa tamanha flexibilidade e geográfica também. E aí, obviamente, tudo se converte, né, até para pagamento de dívida, enfim, tudo mais. É uma empresa muito sólida. Como que tá?
como está o setor agora, inclusive a Klabin sobe agora 1,24%, é inclusive a única empresa aqui do setor que agora está subindo aqui no nosso mapa de calor do Profit Pro da Nelogica, só pelo setor. A gente tem Suzano em queda de 1%, Klabin 3 sobe 1,24%, Klabin 4 tem uma quedinha aqui de 0,4%, Honey 3 é que está caindo 3,91%, enquanto isso a gente continua com o Ibovespa aí numa forte queda, né, Rafa? Mas é isso, Júlia, quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Deixa eu interromper. Só por favor. Assim, eu também quero ressaltar que óbvio, os movimentos de hoje, eles estão mais acentuados. Assim, ó, a gente viu ao longo do ano inteiro passado, eu estou há mais de 15 anos no mercado, eu nunca vi tamanha volatilidade. Imediatismo, né? Na reação, assim, eu entendo que realmente é feito manada, óbvio que muito por conta de novos entrantes, e isso até me preocupa, porque eu não gostaria que eles ficassem traumatizados. Eu acho até que o programa de vocês faz um bem social muito grande, de trazer para as pessoas que podem talvez passar um pouco, que estudaram 1000 anos, no final das contas, para tentar desvendar o que está acontecendo e como pode impactar. E aí, especificamente hoje, tem o tal do rebalanceamento das carteiras, e também tem grandes empresas, e a gente também vê o setor bancário, que é muito também fluxo estrangeiro, que tem grande impacto. Perfeito. E aí, então... desculpa, só um adendo. Não, pode continuar. Eu quero parabenizar a equipe da MyCap, porque a gente ficou em segundo lugar na carteira Valor de melhor performance. E aí vocês começaram falando, eu lembrei, enfim, alguns dos papéis realmente que a gente veio falando estão na carteira, e nosso driver é exatamente esse, né? Assim, se crescer, que a gente cresça junto, porém, se cair, que a gente caia bem menos. Maravilha, Show de isso bola, aí. Parabéns, então, para toda a equipe, para toda a turma de vocês. Parabéns à nossa equipe também aqui da BMC, para toda a equipe. Todo mundo está de parabéns. Então, vamos cantar aqui. Hoje vai ser uma festa. Que maravilha, então. Eu agradeço Júlia, a participação, o convite. Me coloco à disposição aqui para quando precisarem. A gente Obrigado, que agradece viu? o teu tempo de vir aqui, de falar conosco, trazer um pouco aí da tua visão de mercado, explicar um pouquinho aí o teu olhar sobre o que você está vendo. A gente conta com você aqui outras vezes. Obrigada mesmo, viu, Júlia? Até a próxima. Até, muito obrigada. É isso aí. Valeu. Vamos seguindo por aqui, Rafa. A gente já tem o dólar à vista fechando no alta de 1,56%. Hoje é 5,66. Oscilou de 5,56 a 5,67. É volatilidade que você quer? Volatilidade que você assim, terá. O dólar futuro continua, hein, gente? Aqui, ó, 1,59 de alta, já está 5,70 o dólar futuro nesse momento. O mesmo candle praticamente que a gente viu de queda aqui do último pregão, né? No dia 30 de dezembro, a gente teve uma queda do dólar, que caiu mais de 2%. Olha só esse candle, esse penúltimo aqui, ó, vermelhinho, né? Chegando aqui a 5, fechando, né, a 5,61. No final das contas, hoje a gente tem aqui o dólar futuro já a 5,70, a gente ainda tem aí praticamente uma horinha, né, de pregão pela frente. O Ibovespa segue numa queda de 0,55%, sustentando aqui no patamar dos 104 mil pontos, 104.244 pontos. No nosso mapa de calor, olha lá, setor de construção continua liderando quedas, Rafa. A gente tem Cyrela, JHSF, vou até dar uma olhadinha de como está a cotação dos DIs, né? Os DIs que a gente terminou o ano, uma curva DI bem estressada, provavelmente não vai estar muito diferente. Olha aqui, ó. A gente já tem o setor de construção lá na frente, olha isso. A gente tem tanto na ponta mais curta aqui, né? Tem alta aqui para todos os DIs, olha aqui, 2023, 2024, tudo verdinho. Como o Marcos Saravalli já falou aqui, da ponta curta até a ponta mais longa, a gente não tem... tem aqui, vai uns 3 ou 4 que está mais ainda assim nos 2 dígitos, quase 12% praticamente, para alguns DIs. A curva que era para ser curva, né, Rafa? Passou a ser uma reta, tá mais para qualquer outra coisa do que curva, mas curva mesmo que é bom, a gente não consegue mais observar nos DIs. Enfim, tá bastante estressado, existe a questão do risco país aqui nessas contas, que pesa muito nos DIs, e aí logo impacta também no setor de construção, que a gente sabe que é um dos que acaba sentindo logo o reflexo desses DIs um pouco mais estressados.
Aí, então a gente tem, além disso, setor de tecnologia, que também acaba sendo penalizado um pouco mais por isso, setor de varejo, com o Soma, como eu falei para vocês mais cedo, né? O Carrefour, Lojas Renner, que segue aqui nessas quedas do dia. CSN Mineração agora que está liderando altas, em seguida a gente tem bancões, ou seja, bancos, petróleo e siderurgia e mineração é que está fazendo com que esse Bovespa não caia ainda mais do que o que a gente está caindo, viu, Rafa? Olha pois aqui, é. ó, petróleo, bancos e siderurgia e mineração. Fala, Rafa. Show de bola. Ó, muita gente aqui conosco no chat. O Anderson perguntando aqui sobre a colocação da entrevistada em relação a se trabalhar embarcado. Eu também não entendi muito, mas eu acho que ela não deve ter, enfim, falado de alguma maneira equivocada, enfim, mas caso tenha, né, ofendido, imagina, a gente não quer, né, ô Débora? Exatamente. Pelo amor de Deus. Enfim, então, né, eu também não entendi muito, mas, enfim, estamos aí à sua disposição, meu querido. Muito obrigado, inclusive, pela audiência. Inclusive, ô Debs, eu acho que a gente confundiu dois espectadores do chat. Ah, é? O Moacir que falou que estava na plataforma. Ai, meu Deus, eu falei do Anderson. Gente do céu, tem mas razão. é porque o Anderson também mandou pra gente. O Anderson falou que... Calma, peraí, tô confundindo. Na hora, na pressa aqui, lendo, gente... Exatamente, ele falou, vista em alto mar, sempre é a mais linda, seja no nascer ou no pôr do sol. Sem contar quando estamos mergulhando a trabalho, podemos ver o quão lindo é o oceano, é o fundo do oceano, o aquário de Deus. Excelente colocação, inclusive. Exatamente isso. Você já fez mergulho já, Débora? Já, e aconselho para todos. Eu fiz mergulho turístico só, mas eu acho maravilhoso. É maravilhoso mesmo. Maravilhoso. Eu tive a possibilidade, afinal de contas, né? Morei minha vida inteira lá no Nordeste, somos nordestinos. E aí que aconteceu, mas foi depois que eu estava já morando aqui em São Paulo, quando eu trabalhava na outra emissora, que aí eu fui fazer uma série de reportagens, eu tive a possibilidade de, em casa, lá no meu Nordeste, né, fazer um mergulho aí a mais ou menos 16 metros, 17 metros, não foi muita coisa, mas já foi ali o suficiente para ter muita vida marinha, uma variedade, uma biodiversidade imensa. É sensacional, gente, é indescritível, é maravilhoso. Claro que é muito importante você ter a companhia de profissionais, existem alguns cursos que você precisa fazer um pouco antes para se preparar, para conhecer um pouco o equipamento, né, que você vai estar utilizando. Mas para quem gosta realmente, não tem nada que consiga descrever essa sensação, você poder estar ali, no mesmo ambiente ali, com toda aquela diversidade, você admirando tudo aquilo. É muito lindo mesmo. Só admirar mesmo. Inclusive admirar um tubarão de pertinho, que foi o que aconteceu comigo, mas foi... super de boa, foi tranquilo. Show de bola. Mas, enfim, máximo respeito a todo mundo aí que trabalha com, né, enfim, embarcação aí no meio do mar. A gente sabe que não é nada fácil, não, principalmente em momentos, né, Débora, de muita complicação aqui também em terra, né? A gente tá, veja bem, inclusive, hoje eu estava vendo mais cedo uma entrevista sobre um especialista em infectologia, né, sobre essa questão das embarcações ficarem paradas, mas também dos navios, né, enfim, dos funcionários dentro dos navios que podem ficar infectados, e aí como é que vai funcionar? Então, tudo é muito complicado, deve ser também um ambiente de muito estresse, também muita pressão. Então aí, um beijo a todo mundo que acompanha a gente aí, que eu não sabia, inclusive, que tinha gente que acompanhava a gente lá do meio do mar. Estamos descobrindo agora, eu também não sabia. De novo, assim, obrigada mesmo pela audiência, hein? Rafa, olha Mas só. eu acho que não foi nenhuma má intenção da entrevistada, imagina. Eu acho que ela deve ter só, enfim, brincado com alguma coisa, que eu realmente não entendi no ponto. Eu também não consegui pegar ali na hora, no ar, não consegui pegar. Depois vocês podem falar pra gente. Mas olha só, Rafa, o petróleo subiu mais de 1%. Eu estava atualizando ainda há pouco para vocês a cotação e realmente se manteve aí nessa alta. Bem na véspera da primeira sessão, da primeira reunião da OPEP+, está marcada para amanhã, inclusive, né? A gente, claro, vai trazer aqui para vocês em tempo real, mas a OPEP+, deve manter o plano de elevar a produção em 400 mil barris por dia em fevereiro. Já existia essa expectativa, né? O cartel anunciou hoje a escolha, inclusive, de uma pessoa que vai substituir o posto de secretário-geral do grupo para um mandato que vai se iniciar já em agosto de 2022 e deve durar 3 anos. Por enquanto, o petróleo Brent WTI fechando nesse primeiro pregão do ano em alta de mais de 1% cada, mas a commodity que seguiu durante boa parte do dia com bastante volatilidade nesse cenário global, viu, Rafa? Não foi assim tão fácil hoje não, mas fechou num patamar positivo e aqui dividiu, né, a cotação do setor, refletiu dividindo a cotação do setor aqui na Bolsa no Brasil, Rafa. Show de bola. Débora, inclusive, tem notícia lá de fora, que eu estou tentando achar aqui, mas teve notícia hoje mais cedo, inclusive da Apple, né, se tornando a primeira companhia e batendo, interessante, 3 trilhões de dólares de market value. Apenas, né, de hein?
3 trilhões de dólares. Parabéns, Apple. É isso aí, um beijo aí. Steve Jobs, que Deus o tenha aí, fez essa empresa aí enorme, hein? Show de bola, pois então. É, isso aí. Ó, Caio tá perguntando qual estado que eu mergulhei, eu acredito que é isso, né? Débora, de qual estado que eu sou? Eu sou de da Paraíba, sou de João Pessoa, mas também morei muitos anos em Natal, lá no Rio Grande do Norte. Aliás, um beijo para todo o pessoal de João Pessoa, de Natal. Deve ter gente, com certeza, aqui assistindo a gente de lá, sem ser da família, né? Da família tem que ter sempre, porque tem que garantir a nossa audiência, né, Rafa? Mas é claro. É claro. É claro, mas imagina. fora isso, Natal e João Pessoa, morei boa parte da minha vida lá, depois eu já vim pra cá, a trabalho por aqui mesmo, Instituto São Paulo cativou um lugarzinho aqui importantíssimo maluco, no meu né? coração, né, Rafa? E tô aqui. Aniversário de São Paulo vindo daqui a pouquinho, né? Oi? Daqui a 22 dias, aniversário de São Paulo. Daqui a 22 dias, aniversário de São Paulo. E eu me sinto, assim, totalmente de coração. Fui adotada aqui por São Paulo, gosto demais, me sinto bem demais nessa cidade. Eu digo que São Paulo precisa de gente muito mal acostumado, né? Porque a gente acaba tendo acesso a muita coisa, muita facilidade. Mas no final das contas, eu sou de lá. O Caio tá perguntando, você é de Natal? Olha aí, Caio. Abraço pra você. Muito bom, hein? Pois é, Caio, comecei aí, inclusive, toda a minha carreira. TV Ponta Negra, depois Sim TV, e aí Olha vai. lá, hein? Não Que vamos profissional. falar muito não, senão vão descobrir minha idade. Então vamos pular essa parte, né, Rafa? Eu sou do Ceará, sou de Fortaleza, nasci em Fortaleza, né? Depois morei em São Luís do Maranhão, minha família é mineira e a gente mora todo mundo em São Paulo. Olha que coisa louca. Então é isso aí, né? Enfim. Mas muito obrigado aí, tem muita gente de todo o Brasil, que isso é uma coisa que eu fico maluco de ver, Débora, o carinho do pessoal realmente com a gente nessa, enfim, essa dinâmica muito bacana que a gente tem Exatamente, aqui. inclusive o Paulo que está deixando aqui um super feedback pra gente, hein, dizendo que eu sou a simpatia, que você é um bom profissional, dando parabéns pra gente. Paulo, obrigada. A gente tenta dar uma aliviada aqui, inclusive, né, no final do dia, já fazendo esse fechamento do mercado. Muitas vezes a gente vem de um dia assim mais tenso, muita volatilidade, muita coisa aí falando, trazendo tanto. Claro que nos momentos sim que a gente tem que passar notícia e informação, isso é prioridade, né, com seriedade, mas a gente, claro, tenta dar uma aliviada também, sempre tá de olho aqui no que vocês estão falando pra gente, essa interação, né, é muito mais do que importante, né, Rafa? Exatamente. O Misto TV aqui também falando, like só quando esses dois chegam no ar. Eu adoro você, viu, Misto TV. Tamo junto, viu? Beleza, Lá de Santos, ó, 013. coraçãozinho aqui pra É isso vocês. aí. Um beijo. E eu fui à Praia Grande, esqueci de avisar o Misto TV que era Bauru. E aí você não não acredito. Desculpa, Misto, mas ó, a gente vai comer ainda. Fica tranquilo aí. É isso. Vamos que vamos, JP tá aqui dizendo, Nordeste para revelar grandes profissionais. Isso é até suspeito falar, né, Rafa? Somos, Rafa. Somos. A gente é suspeito. Nesse programa a gente é suspeito pra falar. É o único programa da casa que tem 2 nordestinos, né, apresentando. Então é isso aí, né, Débora? Bom, vamos que vamos. Será que o Ricardo já tá aqui com a gente? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha se tem já o Ricardo. Antes do pessoal só passar pra gente, se o Ricardo já tá aqui ok pra gente. Deixa eu só falar sobre algumas apostas aí que estão fazendo já para o Fed, viu? De 25 pontos base no juro pelo Fed já em março. Estão avançando essas apostas, viu, Rafa, nos futuros aí do Fed, no Fed Funds, monitorada pelo CME Group, que está mostrando um quadro de mais investidores esperando alta do juro já em março, lá nos Estados Unidos. Hoje, 57,9% das apostas eram de elevação de 25 pontos base em março já, contra os 50,3% em 31 de dezembro. Já nas apostas pela manutenção dos juros recuaram de 45,9% para 39,5% na mesma comparação, né? Ou seja, tem muita gente acreditando que realmente deve já começar aí uma aceleração, né, dos juros. O tapering deve já começar em março. E tem alerta de mercado, né, Débora, que a B3 divulgou a nova carteira do Ibovespa, né, que vai vigorar do dia 3 de janeiro, ou seja, hoje, até o dia 29 de abril desse ano, obviamente, né? 29 de abril de 2022. Vai entrar então aí, anota os números aí. Você, Alô, Mega da Virada, hein? Ninguém ganhou aqui no nosso chat também, né, gente? Tá todo mundo junto, vamos que vamos. Mas fizemos bolão, hein? Bolão fiquei de fora não, Rafa, porque já, você ficar de fora de bolão não é... Bolão da família, se indicado. você ficar de fora e todo mundo ganhar, vai ser uma tristeza. Mas paga os R$5. Então entendeu? aqui a gente fez um bolão, né? E ó, garanti que tava lá. Ô, Rafa, mas, ó, mais entrou... cedo... Pode Só falar. para dar a carteira do Ibovespa, ó, rapidinho, Debs. A Positivo Tech, né, tecnologia positiva aí, a POSE 3 entrou, CSN Mineração, Semin 3 e 3R Petróleo, né, RRRP3 aí entraram. Enquanto saíram GetNet, né, Get 11 e Banco Inter, BID 4 saiu aí
então, da carteira do Ibovespa. Essa, então, é a nova carteira que vai vigorar até o dia 29 de abril de 2022. Ô, Débora. Isso aí. E, Rafa, só para atualizar o pessoal sobre a quantidade de voos que chegaram a ser cancelados mais cedo, até falei sobre isso quando estava dando aqui a cotação do setor de aéreas e turismo. E aí, o que aconteceu? Uma tempestade de inverno. Além da gente ter essa questão, né, da disseminação da Omicron, que a gente já viu vários países decidindo por cancelamento de voos, né, voltando algumas restrições, inclusive, né, dessa vez agora uma tempestade de inverno, com os efeitos junto aí da pandemia, acabaram cancelando vários voos, né? Foram mais de 2.600 voos nos Estados Unidos e mais de 4.100 voos pelo mundo hoje, isso só hoje, segundo o serviço de monitoramento, né, que é feito. E aí, no final das contas, a gente também teve o próprio presidente Joe Biden, que eu estava dando uma olhada aqui, ó. Além de ter essa questão da Omicron, como eu estava falando, os americanos tiveram que enfrentar até 25 centímetros de neve no distrito de Colômbia, exatamente. E aí, no final das contas, nem o presidente Joe Biden escapou da forte nevasca ao desembarcar, né, no Air Force One, que é, enfim, lá da própria presidência dos Estados Unidos. Tem, inclusive, fotos já circulando nas redes sociais do Biden ali desembarcando com a baita de uma nevasca, ou seja, além da gente ter a situação da Omicron, ainda tem essa situação da nevasca nos Estados Unidos. Isso pesou para muitos voos serem cancelados, 4.100 pelo mundo todo, 2.600 lá nos Estados Unidos, ou seja, não tem como isso não acabar pesando para o setor de aéreas, né? E foi mais ou menos o que a gente já estava mostrando aqui, eu vou até mostrar aqui o setor. E falando de Biden, ô Débora, temos notícia hoje, hein? Inclusive o Anderson perguntou pra gente sobre essa instabilidade entre Rússia, Ucrânia, Alemanha, União Europeia e Estados Unidos. A gente aqui, como está antenado em tudo, né, a gente traz aqui para você que hoje, inclusive, teve aí uma notícia de que os Estados Unidos vão agir de forma decisiva se a Rússia invadir a Ucrânia. Ó, pega bem essa aspa do abre aspas, de forma decisiva, fecha aspas, tá? Porque é importante, a gente sabe nessas instabilidades, toda vírgula importa. Então vamos lá. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou pelo telefone com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, no domingo, né, ontem, no dia 2 de janeiro. De acordo com um comunicado da Casa Branca, os Estados Unidos e seus aliados reforçaram o compromisso de, abre aspas, responder de forma decisiva, fecha aspas, a uma eventual invasão da Rússia à Ucrânia. Então, agora vou trazer aqui o documento em inglês que foi divulgado pela sede do governo dos Estados Unidos, rapidinho aqui pra gente, ó, de que a gente tem algumas questões, né? Quer dizer, não vou trazer não, porque ele tá falando mais do mesmo aqui. Eu ia abrir aqui, ia trazer para ver se tinha mais informação aqui pra gente dar, mas não tem não, é mais o mesmo. Mas, enfim, na conversa, o Biden reafirmou seu empenho na manutenção da, abre aspas, soberania e da integridade territorial da Ucrânia, fecha aspas. De acordo com a Casa Branca, os líderes acertaram encontros diplomáticos que devem ser realizados em breve. Aos jornalistas, a secretária de imprensa do governo norte-americano, Jen Psaki, disse nesse fim de semana que os representantes dos Estados Unidos e da Rússia devem se encontrar em 9 ou 10 de janeiro em Genebra, lá na Suíça. Os rolês de presidente são uns lugares chiquérrimos, né, Débora? Inclusive, Zelensky comentou a ligação pelo Twitter. Ele escreveu que os esforços visam prevenir uma escalada de conflitos e garantir a paz na Europa, de acordo com ele. Ele afirmou, traduzindo aqui, abre aspas, a primeira palestra internacional do ano com o presidente dos Estados Unidos, né, o @POTUS, né, para quem não conhece lá do Twitter, prova o caráter especial das nossas relações. Foram discutidas ações conjuntas de Ucrânia e Estados Unidos e parceiros na manutenção da paz na Europa, evitando uma nova escalada, reformas e desoligarquização. E agradecem o apoio inabalável da Ucrânia, né? Ele só coloca lá a bandeira da Ucrânia, né? Então deve ser dos ucranianos. Bom, agora só rapidinho para a gente fazer aqui um resumão, né, de quem está moscando. A crise na fronteira ela começou lá em 2014, né? A Rússia ela se aproveitou da instabilidade política da Ucrânia e anexou a península da Crimeia, que era parte integral do território ucraniano. No mesmo ano, ela passou a apoiar os grupos separatistas no leste da Ucrânia, que ainda controlam grande parte da região. Nos últimos meses, a Rússia vem realizando então os exercícios militares à fronteira com a Ucrânia, incluindo treinamentos de defesa contra ataques aéreos.
Kiev e seus aliados ocidentais acusam Moscou de concentrar dezenas de milhares de soldados em sua fronteira para uma possível invasão. De acordo com estimativas, de 60 mil a 90 mil soldados russos estão estacionados há semanas na divisa entre os países. Os Estados Unidos ameaçaram impor sanções devastadoras no caso de um ataque militar russo à Ucrânia. O Kremlin, no entanto, nega planejar qualquer invasão ao país vizinho. A Rússia vem pressionando a OTAN e o Ocidente com uma série de exigências, propondo um veto russo à admissão de futuros membros da organização em vista de uma possível entrada da Ucrânia na aliança militar. Os Estados Unidos e outros países rejeitaram a proposta do Kremlin. Além disso, a Rússia pediu à OTAN que retire seus batalhões multinacionais da Polônia e dos estados bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia. E na quinta-feira, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, alertou que a implementação de sanções como punição pela interferência russa no território ucraniano poderá levar a uma ruptura dos laços diplomáticos entre Moscou e Washington. Pronto! Maravilha. Tá feito, então, aí o nosso resumão. O Anderson também estava perguntando se a gente já sabia se tinha notícia sobre congelamento dos dutos em campos de distribuição de gás e petróleo nos Estados Unidos por causa dessa nevasca. Ele lembrou que no ano passado isso afetou a cotação das commodities. Por enquanto a gente não tem notícia, até estava dando uma olhada aqui, ainda não há nada confirmado sobre isso. Mas vamos sim ficar de olho, inclusive amanhã, né? Vou pedir para a Giovanna Locatelli dar uma atualizada sobre essa situação, o que a gente está vendo por lado de toda essa nevasca que está acontecendo nos Estados Unidos, porque com certeza, muito bem pontuado aí pelo Anderson, pode sim acabar, né, afetando nessa questão da commodity. Tem recado do Gustavo para você lá no chat, viu, seu Rafa? Do Ponto Chique. Pois é, exatamente isso. Para comer o bauru verdadeiro, tem que ir no Ponto Chique, vou mandar ir para o almoço. Quando? Não sei. Quem sabe depois daquela dica sobre criptomoeda. Muito bom. Você sabe por que o nome bauru é bauru? Crypto News, quanto é que é? Quarta-feira. Essa quarta vai ser especial, 6 da tarde, vocês não podem perder. Agora, Débora, inclusive, Crypto News esse ano vai estar muito bom. Agora, sabe por que o nome bauru é bauru? Rapidinho. Eu já sei. Essa história, você sabe? Mas pode contar. Porque teve um estudante que uma vez chegou ali no Ponto Chique, ali perto da Paulista, ali eu sou da Casper, então ali, né, a gente tá muito perto ali, e aí ele pediu pro garçom, enfim, pro cara que tava comandando a chapa, para fazer lá um misto quente, só que com tomate, né? Enfim, um negócio assim com rosbife, enfim. E todo o queijo tinha que ser derretido ali na água. Derretido, exatamente. E aí, todo mundo gostou da ideia do cara. Falaram, meu Deus, que ideia maravilhosa. E aí apelidaram de Bauru, porque o cara era de Bauru. Não é isso, nessa história? E não foi criado em Bauru. Não, foi criado foi por ali causa do moço que era de Bauru. Exatamente isso. Está por dentro, seu Rafa também é cultura. Eu sou um poço de conhecimento inútil, que é uma brincadeira, Débora. É impressionante. Mas vamos que vamos, Débora. Vamos que o nosso convidado já está aqui já para as análises. Olha aí. isso. Vamos lá para o Ricardo Eide, que ele já está aqui com a gente, analista técnico da hora. Mas, gente, vai aproveitando. Deixa os stickers aqui que vocês querem que a gente vá dando uma olhada. O Ricardo já vai fazer essa análise aqui. Primeiro dia de pregão do ano, Ricardo. A gente já teve aí o Ibovespa se dividindo praticamente em 2 pregões. O que foi isso? Boa tarde para você. Você gosta de Bauru, Ricardo? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Rafael. Sim, respondendo primeiro, Rafael, sim, gosto de Bauru, sim. Inclusive, sou fã do Ponto Chique. Fica mais tradicional, né? Não que não hajam outros bons igualmente bons, claro. Mas sou fã especificamente desse também. Bom, alta volatilidade, né, na sessão de hoje. Enfim, diversos analistas, enfim, a gente já é esperado uma alta volatilidade, mas já com pé direito já na volatilidade na primeira sessão já do ano, né? Já no primeiro, primeiro dia. Exato. Sessão de altos e baixos aí. Teve gente hoje, Ricardo, falando aqui no nosso chat, inclusive, de que acreditava que ainda ia ter uma correção mais forte nesse Ibovespa, né? Porque, afinal de contas, é preciso considerar que existe também um baixo volume, né? Considerando a média normal do que a gente vê nos pregões. Vamos para a análise gráfica aí para poder a gente ver o que o gráfico fala aí sobre esse Ibovespa? Vamos sim, claro. Bom, vamos lá. Olhando para o gráfico diário do Ibovespa, a gente percebe que desde o topo aqui, que aconteceu em junho de 2021, né, a tendência do ativo especificamente do índice à vista, ele tem sido de baixa, né? Enfim, e pontuais movimentos de alta têm sido como apenas uma correção pontuais para que continue a tendência de baixa.
O ponto de suporte no 101.000, 101.500, alguma coisinha assim, arredondando, é um ponto importante, que se perdido, libera o ativo para vir até aqui a região dos 94.100, 94.800, tá? Então, enfim, a gente está numa região bem importante de suporte aqui, próxima região, né? 104 mil pontos na sessão de hoje, mas a questão, é importante pontuar também a questão da liquidez, né? Ou falta dela, né? Enfim, pode ser um ponto a se trazer mais volatilidade. Enfim, faltam players no mercado aí para dar liquidez tanto para compradores quanto para vendedores. Tem gente pedindo, vamos começar com as análises aqui, o pessoal que está pedindo já aqui no chat. Tem gente pedindo G2D, um BDR na verdade, né? G2DI33. G2DI, confesso que é a primeira vez que eu olho esse ativo. Vamos lá, G2DI33. G2DI33. Joia. Vamos lá. A gente está olhando na tela aqui, é um gráfico diário, tá? Só que é o seguinte, esse ativo ele tem muito pouco histórico, então a gente vai ter que quebrar o tempo gráfico aqui, diminuir o tempo gráfico, vou passar para 120 minutos, para ter um pouquinho mais de informação na tela. Bom, desde do momento da abertura, né, não vou nem dizer da abertura do capital, mas do começo das negociações desse ativo na Bolsa, em maio de 2021, o movimento tem sido bem lateral, né? Enfim, testou o fundo aqui, inclusive região de onde está agora, 5,70, região dos 5,70, enfim, acabou testando isso como suporte, e a região lá em cima de resistência, região dos 7,50. Movimento bem lateralizado, não dá para dizer que tem tendência esse ativo, enfim, a expectativa é que se eventualmente romper o suporte aqui no 5,70, possa buscar novos níveis de suporte. Eu diria que fazendo uma projeção aqui para baixo, diria que o 5,44, é que assim, como o ativo oscila pouco, não tem muita volatilidade, então acaba sendo, o alvo acaba sendo próximo, né? Mas, eu diria que uma próxima região de suporte seria a região dos 5,10 e depois 4,40, tá? Para cima, obviamente, a gente tem que romper a região dos 6,40, tá? Enfim, para cima para ganhar um fôlegozinho aí na compra. Boa. Ô, Cardo, tem gente aqui pedindo, Caio Logística, tá, que é lá de Natal, inclusive, que eu descobri aqui com o Terrâneo, tá pedindo Magalu. Magazine Luiza, que está aqui caindo 6,37%. Setor de varejo como um todo tem apanhado bastante. A gente já começou aqui essa programação hoje falando sobre isso. Magalu, que aliás, já começou o dia nas quedas, foi o papel que mais acumulou queda no ano de 2021, bem diferente do que o que a gente viu acontecer em 2020 com Magazine Luiza, né, Ricardo? Será que recupera? Eu considero que esse movimento de venda que aconteceu desde o topo, né, a gente viu uma bela de uma valorização no período após a pandemia, né, no fundo, que inclusive é nessa mesma região de R$6, 6 alguma coisinha, a gente viu uma grande valorização de aproximadamente 330%, como a gente pode observar, num curto período de tempo, né? E todo esse movimento de venda que acontece a partir desse topo aqui, que aconteceu em novembro de 2020, eu considero que seja um movimento de correção, mas que está corrigindo todo o histórico do papel aqui, a partir de, a gente pode ver que, enfim, muito perto do zero aqui, né, ó, todo o histórico de negociação antes de 2016, 2017. Então eu considero que sim, que a tendência ainda é de alta no longuíssimo prazo, né? Quando eu digo longuíssimo prazo, eu olhando num horizonte de 5 anos, 6 anos, né? Que a gente vê a partir de 2016, tá? A tendência de alta começou lá. E eu considero que esse movimento de venda está corrigindo toda essa tendência de alta aqui, a gente está falando de uma tendência de 5 anos, né? Enfim. Mas eu considero que sim, essa é uma região de suporte importante, tá? A região dos R$6. Eu vou falar região porque não é um preço específico, né? É uma região de suporte. Então a região dos R$6 é bem importante. O ideal seria que se mantivesse aí no curto prazo para ir eventualmente buscar os 10,50, 10,70, que é a região do próximo pivô aqui, tá? Agora, para baixo, se perder, enfim, fica até difícil fazer uma nova projeção aqui, mas a gente fica fácil de olhar aqui pelos fundos anteriores. Tem um gapzinho para fechar no R$4. Enfim, eu diria que o ideal, na perspectiva de curto prazo, é que se mantenha acima desses níveis de 6, 6,50 e para ganhar fôlego até os 10,50, 10,70 pelo menos, tá? Maravilha. Tem o Misto TV está pedindo aqui Baba 34, vamos de Alibaba, então?
Baba 34, tá, joia, vamos lá. Bom, esse tipo de ativo, ele fica, por conta de ter pouco tempo de negociação aqui na Bolsa de São Paulo, no Brasil, às vezes fica mais fácil fazer a análise no ativo original, né? Enfim, na ação em Nova York. Mas, enfim, como a gente está falando em BDR, olhando para cá, olhando a partir do topo em 2020, a tendência do ativo se mostra de baixa, né? Até porque também rompeu o começo da negociação aqui, que era o fundo na região dos R$ 29, tá? Tem um gap aqui também, esses gaps, eles tendem a manter o ativo com certo momentum, né? A gente vê momentum na venda. Região de suporte está muito próximo das mínimas, né? Deixa eu marcar aqui a região de suporte das mínimas, que está na região dos R$ 22. Enfim, e tem o gap para ir buscar. Tem um suporte nos 29, 26,80 e depois o gap na região dos 29/30, né? 30,50, alguma coisinha assim. Mas, enfim, não vejo momento na compra, não tem cara de reversão para cima esse papel ainda não. Olhando por ativo, olhando só para BDR, se a gente não olhar o ativo em Nova York, né, que é a ação original da empresa, olhando só para BDR, a tendência é de baixo no ativo, né? A gente pode ver do topo até o fundo uma desvalorização de quase 66%. E não tem cara de fundo aí ainda não. Apesar de ter um fundinho duplo aqui, eu não enfim, para me convencer de que eventualmente o papel pode ganhar momentum na compra, tem que passar a trabalhar acima do 26,80 a R$ 27. Maravilha, tá aí então, Baba 34, pessoal que agora gosta sempre de acompanhar. Bom, Boa Vista Serviços também estão pedindo aqui. Boa S3. Boa S3. Joia, vamos lá. Bom, é um ativo que também tem pouco tempo de negociação, né? Quando eu digo pouco tempo, a partir de outubro de 2020, então eu diminui o tempo gráfico, tá? Eu estava num gráfico diário, agora eu passei para um gráfico de 120 minutos para conseguir enxergar aqui o que, eventualmente, a gente tem mais informação, certo? A tendência do ativo é de baixa, tá? Isso é inquestionável. Não tem cara de fundo ainda, apesar de que o mercado está fazendo uma figura aqui, olhando sobre a análise de teoria de ondas de Elliott, parece ser um diagonal aqui, tá? Um diagonal é uma figura de reversão. Eu olharia com mais carinho para esse papel na compra a partir do preço, deixa eu marcar aqui para a gente dar uma olhadinha, de R$ 7, tá? Então eu quero ver ele trabalhar para cima dos R$ 7 para ver se eventualmente ganha momentum na compra. Mas assim, olhando para a estrutura de preços aqui, a tendência ela é de baixa nesse ativo. Na verdade, depois de um longo período de lateralização, enfim, acabou perdendo fundo na região dos 9 e está fazendo novas seguidas mínimas, né? Mas eu quero ver a partir acima do 7 para eventualmente ganhar um pouco de força aí na compra. Maravilha, deixa eu ver aqui que eu acho que eu me perdi até aqui na lista. Tem Achei. Ezequiel. Isso. Pedindo B3. aqui B3. B3. Inclusive já tem um estudo, estava olhando esse papel especificamente hoje aqui para fazendo uma análise para corretora, porque é o seguinte, ele está trabalhando hoje abaixo do nível do último fundo, né, que é a região dos 10,79. Não me parece que está com cara de fundo aí ainda não, tanto que eu tenho a minha projeção para o ativo é na região dos R$ 9, tá? R$ 8,90, R$ 9,00, 9,10. Região entre 8,90, né, 8,95 e os 9,10, tá? Então assim, tendência de baixa e não vejo movimento, não tem cara de fundo ainda no reversão ainda para cima, tá? Enfim, me parece um movimento de correção, né, para baixo, mas essa correção ainda não terminou. Acima eu quero ver o ativo acima dos R$ 13, tá? R$ 13. Show de bola. Depois, o Debs, veio o Misto TV pedindo MRV, isso? Exatamente. Isso. MRV, joia, vamos lá. MRV. Bom,
falando em longo prazo, me parece que a tendência é de alta, tá? Entretanto, desde o topo aqui, na verdade o topo foi inclusive antes da pandemia, né? Foi no final de 2019. Toda essa estrutura aqui de preço me parece uma estrutura de correção, tá? E quando a gente está olhando um gráfico diário, essa correção ela demora, enfim, a gente está quase 2 anos aí com o ativo corrigindo, né? Fez fundo, tentou buscar topo, não conseguiu nem chegar perto, né? Enfim, acabou fazendo uma retração de, vamos dar uma olhadinha no grid de Fibonacci, aproximadamente, 80%, 85% do topo original e acabou tentando de novo buscar o fundo na região dos 8,50, tá? Assim, toda essa estrutura não me parece que ainda tenha terminado, não tem cara de fundo ainda também, eu não descarto uma visita à região dos 8,50 no curto prazo. Se a gente for observar bem, é uma região que o ativo já trabalhou em diversas ocasiões, né? Região dos, vamos dar uma olhadinha aqui, 8,50. Sim, é isso aí mesmo. Não descarto uma visita no 8,50 no curto prazo e para cima, eu gostaria de ver o ativo para cima do R$14 para ver se eventualmente ganha momento para ir tentar de novo buscar o topo, tá? Mas, enfim, não tem cara de fundo aqui ainda não. Não tem cara que essa correção já terminou. Esse movimento de correção para baixo, né? Show de bola. O Debs. Em seguida, de MRV, a gente tem Petro 4. Petro 4, vamos lá. Petróleo que acabou, commodity, fechou em alta hoje. Sim, e o ativo tem bastante correlação, né? Quando não tem notícias do fronte político, né? Enfim, que acabou influenciando na cotação do papel, como a gente pode observar esse grande gap aqui que teve quando o governo acabou especulou-se que influenciaria no preço do ativo, no preço da gasolina, né? O que acabou impactando o preço do ativo, porque se viu a partir de lá, o ativo buscou suporte aqui e se desenvolveu numa tendência de alta, né? Enfim, eu considero esse ativo numa tendência de alta, tá? O último suporte aqui que foi respeitado, inclusive na última batida, nos 27,60, vai, serviu como suporte aqui. O próximo suporte depois é o 26,95, mas o ativo segurou no primeiro suporte e tende em busca do topo novamente ali na região dos R$30, vai, 30,07. Fazendo uma projeção para cima, eu diria que se a gente projetar a partir deste último topo, eu diria que uma projeção de preço para o ativo seria na região dos 31,65 e se rompido R$34, tá? Perfeito. Então, aí, Petri 4 aí pro... Quem foi que pediu? O Misto TV. Mistão da galera aí. O Anderson Mendes mandou um carinho enorme. Obrigado, Anderson. Um beijo, viu? Obrigado pelo elogio. Eu vou chorar ao vivo. Débora. Enfim. Não faz isso, não seja tão emotivo. Mas é isso. Obrigada, o feedback de vocês são sempre muito importantes para nós, viu? A gente chama eles. O Thiago Moura pediu aqui pra gente POSE 3. Positivo 3, inclusive que POSE acabou 3 de entrar no índice, agora, né? Ah, te peguei agora, hein? Pensei mais rápido. É verdade. Bom, vamos lá. Se a gente olhar longuíssimo prazo, também papel tem tendência de alta, tá? A gente pode observar aqui a estrutura de preços. Eu diria que isso aqui é um suporte natural por ser o fim da onda 1 e movimentos de correção, eles tendem a se manter dentro de canais, tá? Eu diria que o fundo aqui, o último fundo desse movimento de correção, ele é importante, eu não gostaria de ver perdido no curto prazo, tá? Então 8,35 para baixo é importante, se perder tende a buscar os R$6, 6,04, tá? Aproximadamente em 6. Se a gente procurar aqui o movimento de retração de Fibonacci, níveis de resistência a zero de jogo, eu gostaria de ver o ativo acima dessa região aqui do 13,07, 14,36, tá? Essa é uma região que o ativo tende a respeitar como resistência, principalmente quando se trata de movimentos de correção dessa magnitude. E coincidiria também com o rompimento desse canal de baixa, né, que é o que tende a conter movimentos de correção,
e o rompimento das zonas de resistência e do canal de baixa. Enfim, eu gostaria de ver, então, de fato, acima da zona que compreende o 13,07 e o 14,30. É uma zona ampla de preços, né? Mas é o que, de fato, tende a segurar a eventual extensão dessa tendência de alta do ativo no curto prazo, tá? Perfeito. Então, aí, pose 3. Aí pra Depois gente. tem o Atílio Felipe pedindo raiz 4, raizen. Raiz 4. Bom, eu vou fazer o seguinte também de novo, eu vou quebrar o tempo gráfico, porque tem pouco tempo de negociação ativo, tá? Vamos aplicar a mesma... Desde o começo de negociação do ativo, a tendência vem sendo de baixa, tá? Como é possível observar aqui no gráfico. A projeção de preço no 5,45 ela foi cumprida já pelo mercado, né? Eu diria que, se perdida, tende a buscar 5,05 e depois 4,50. Esse é o objetivo final da projeção aqui de Fibonacci, tá? Que a gente consegue observar. Agora, falando pro lado da compra, né? Eu gostaria de ver o papel acima dos 6,60 e dos R$ 7, vai, para ser mais preciso. Acima dos R$ 7 é o último pivô que tem para cima aqui. Isso porque rompido esse canal também, que é a mesma coisa. É só a gente inverter a perspectiva. Na tendência de baixo, o canal de alta ele tende a conter o movimento de correção, né? Tendência de baixa, correção para cima. Eu quero ver o preço para cima para fora desse canal aqui, que eventualmente caracterizaria uma onda de impulso para cima, tá? E o fim da tendência de baixa. Enfim, eu teria mais confiança em recomendar esse ativo acima dos R$ 7. Show de bola, então. Aí, raizen, né, para o pessoal aqui, o Atílio Felipe Neto que pediu. Aí, já pedimos já, ô Débora? Acho que não. BRF? Não, ainda não. Não, de BRF do Helder. Helder, chegou seu momento, viu? Solta o grito, torcedor. Vamos lá, BRF, tá na mão. BRF. Inclusive um dos destaques positivos da sessão de hoje, né? Exatamente. Ah, o Helder não tá se segurando ali. Manda mensagem de BRF. 3,29% de alta agora. 30 em 30 segundos ele tá mandando. Vamos fazer o seguinte, deixa eu pegar um gráfico limpo aqui. Bom, no curto prazo, recentemente o ativo perdeu um suporte importante que era um pivô na região dos R$ 20,10, né? 20, 20, 20, 20, 20, 30, alguma coisa assim. Se recuperou prontamente, mas é difícil dizer que esse movimento de baixa, né, que começou aqui no topo em meados de 2021, chegou ao fim. Isso porque, se a gente for observar, ele ainda está dentro de um canal, tá, de baixa. Eu quero ver o ativo. Ele pode continuar dentro desse canal de baixa. Eu caracterizaria sim a continuação da correção, tá? Mas eu quero ver ele fora desse canal de baixa para eventualmente dizer que a tendência de alta do ativo, né, que começou, ele cumpriu 61,8% de retração de toda essa estrutura aqui de alta, né? E se rompido o 19,30 para baixo, que foi onde fez fundo recentemente, tende a buscar o 15,90, tá? Que é o próximo razão Fibonacci aqui de suporte. Agora para cima, tem dois pivôzinhos aqui que precisa romper no curto prazo para ganhar momentum, tá? Para ganhar força na compra, que é o 24,20, a região dos 24,20 e região dos 27,70, tá? Isso para, obviamente, buscar o topo mais alto aqui, né? De toda essa estrutura, que é a região dos 31,90, 31,85, 31,90. Perfeito. Então, aí pra gente... Depois de BRF, a gente segue com... o Helder estava aqui embaixo dizendo que tinha pulado BRF. Não pulamos, hein? Não pulamos. Não pulamos, Helder. Olha aqui, a gente de olho. Existem duas certezas na vida, a morte e que a gente não pula ninguém no chat. Esse chat é inevitável, igual o Thanos. Olha, vamos lá. O Bruno Belmonte está pedindo o IS30, acho que é o IS3, né? O IS3, o IS3. O
olhando para o longo prazo desse papel, ele tem uma característica bem lateral, né? Enfim, desde 2016 a gente pode observar que os movimentos de retração a gente observa impulsos para cima, mas a retração, os movimentos de correção tendem a corrigir quase todo o movimento, inclusive exceder, né, o início da tendência de alta na ocasião. Difícil dizer que existe uma tendência nesse papel, tanto de alta quanto de baixa. É uma eterna lateralização, tá? Se a gente procurar algum nível de suporte Fibonacci nessa estrutura inteira, a gente pode observar que os níveis de Fibonacci de suporte, eles inclusive não são respeitados, né, pelo mercado. Enfim, até por essa característica lateral, tá, de correção que o ativo tem durante toda a existência de negociação do papel. Eu diria que, enfim, eu gostaria de ver o ativo, se fosse falar numa tendência de alta, eu gostaria de ver ele acima do 8,34, tá? Que era o último nível de suporte aqui, 78,6 de retração, e é onde o mercado costuma segurar retrações de onda número 2, né? De Elliott, quando eu estou falando em teorias de onda de Elliott. Não tem cara de que uma tendência vai engatar, não descarto uma visita no curto prazo aí no 5,44, mas, enfim, 5,44 que é o último fundo aqui, né? Enfim, é difícil dar uma perspectiva de curto prazo, mas muito mais a gente falar dos pivôs que estão na tela, para cima os R$9, para liberar até os 10,50, tá? Mas, enfim, é um papel sem tendência, desde sua concepção. Perfeito. Então aí o WIS pro grande Bruno Belmonte. Muito bom. Ó, vamos lá. O Jorge Lopes pediu aqui pra gente Cash 3. Por favor, o Ricardo. Cash 3, vamos lá, claro. Eu adorei o nome do Bruno Belmonte, Débora. Acho que eu vou colocar também o Rafael Lara. Vai ter igual The Avengers, entendeu? É legal, pô. Bom, Cash 3 respeitou, eu tinha um suporte, uma projeção de Fibonacci aqui na região dos 2,70, tá? É a região de confluência de suportes Fibonacci aqui. Se mantendo acima dos 2,70, eu até enxergo talvez a perspectiva de buscar a próxima região que era de suporte, né? Acabou virando resistência nos 4,90, tá? A região dos 4,90, R$5. Abaixo dos 2,70, que como o papel está bem baratinho, a oscilação ela tende a ser em centavos menor, né? Mas perdendo essa região do fundo nos 2,70/2,50, né? Acabou excedendo um pouquinho aqui a região. Eu diria que tem os 2,20 como próxima região de suporte, tá? E depois disso, a mínima da negociação do ativo, que foi na região de R$1,50, tá? Bom, para cima, rompendo os 4,90, tende a buscar 6,50. Mas também não tem cara de fundo, tá? Esse ativo, enfim, apesar de estar acima do suporte, não tem cara de fundo ainda não. Não tô vendo momento na compra desse papel, desse ativo ainda não. Maravilha. O Jorge também pediu para olhar Banco Pan, né, Rafa? Exatamente. BPAN 4, por favor, Ricardo. Vamos lá, BPAN. BPAN, olha que gráfico bonito, hein? Mas caiu forte, né? Então, e inclusive esse caiu forte, eu diria que o ativo também, assim como, eu vou fazer um paralelo, assim como o Magazine Luiza, ele está corrigindo todo esse movimento de alta, toda essa estrutura aqui, tá? Então uma correção de uma magnitude que a gente está falando desde do início da negociação do ativo, tá? Então uma correção, é uma correção forte, né? A gente está falando em quase 60% de correção no valor do ativo, desde que começou a tendência de alta em 2018, o ativo se valorizou bastante, né? 1.400% aproximadamente. Enfim, olhando no longo prazo, considero que a tendência do ativo seja de alta, tá? Entretanto, não vejo que essa correção, esse movimento de correção que está corrigindo toda essa estrutura de alta tenha chegado ao fim. Tá? Vamos procurar aqui uma zona de suporte para, inclusive, ser mais objetivo na análise. Mas eu diria que
essa região é importante, dos 10,70, 10,90, né? Uma região de suporte importante, tanto que o ativo está trabalhando aí, usou de suporte numa primeira batida, agora está usando de resistência, né? Usou de resistência, está saindo 10,19 o ativo. Eu diria que, por se tratar de uma correção de uma amplitude maior, eu diria que para baixo, né? Perdida essa região de suporte de fato aí, a tendência do ativo é buscar a região dos R$7, tá? 6,80, R$7. Para cima, eu acho que ganha um pouco de momento na compra, né? Perde um pouco dessa cara de baixa, acima dos 13,45, tá? Aí já ganha um fôlegozinho para ir buscar a região dos 16,40, que era um suporte, uma zona de confluência um pouco mais acima. Mas, enfim, não tem cara de fundo ainda também não. Perfeito, então. Bom, ó, vamos que vamos, hein, Débora. Aí tinha muita gente aqui falando dos dias, aqui o Pedro Henrique falando que quando olha para as nuvens ele vê tendência de chuva, mas no gráfico ali agora há pouco não dava para ver nada. Muito legal, hein? Pessoal aqui também mandando aí previsão do tempo pra gente. Tá chovendo em São Paulo, será? Bom, ó, vamos achar aqui, ó, agora perdi aqui. O Dodô Mariani, aqui mandando Cezan 3, por favor, Ricardo. Cezan 3, vamos lá, claro. Isso. Bonito o gráfico do papel, né? Também está numa fase de correção, mas é um papel que a gente percebe que, fazendo um paralelo com o Banco Pan, por exemplo, o movimento de correção que vem se desenvolvendo não é dessa estrutura inteira, tá? Uma correção de magnitude menor, tá? Uma escala de tempo menor, né? Vamos usar aqui os canais para a gente observar. A gente observa que o ativo já saiu de dentro do canal de baixa, né? Lembrando que movimentos corretivos tendem a ficar dentro de canais, tá? A se manter dentro de canais. Movimentos em ABC, tá? Então, eu quero ver o ativo acima da região dos 23,50/70, vai? 23,80, vamos arredondar aqui, 23,80, para afirmar não, né, mas para atribuir um pouco a maior probabilidade de que a tendência a correção tenha chegado ao fim e que a tendência de alta tenha sido retomada, tá? Então, para cima, o número que eu estou de olho é no 23,80. Para baixo, tem fundo na região dos 19,10, 19,20, que foi a mínima de todo esse movimento corretivo, né? O ideal é que, se a gente usar um gráfico aqui, um grid de suporte Fibonacci, tem um nível de suporte na região dos 20,50 e dos 19,90 antes de chegar nos 19,10, tá? Enfim, mas dá a entender que, por ter saído de dentro do canal já, enfim, rompendo o pivô de alta aqui no 23,80, eu diria que a tendência de alta pode sim ter sido retomada pelo ativo. Perfeito, então. Debs. Maravilha. Vamos lá, tem agora aqui o pedido do Wagner Brito, BBDC3, Banco Bradesco, que inclusive teve hoje aí toda essa questão, essa repercussão, essas manifestações do setor aí, do pessoal agropecuário manifestando, fazendo churrasquinho na frente de algumas agências do Bradesco, né? Mas o Bradesco segue em alta hoje. Segue, um dos destaques positivos, inclusive, na sessão de hoje, né? Eu vou fazer um paralelo, porque assim, eu já tenho alguns estudos feitos do papel das ações preferenciais do Bradesco, que é a BBDC4, mas, traçando um paralelo, né, na região dos R$19, mas aqui na BBDC3 é a região dos 16, 16 e 20, tá? Essa é uma região de suporte bem importante para esse ativo, tá? Tanto que ela foi testada em diversas ocasiões aqui, e eu, para ganhar momento de afirmar que de fato respeitou a região, né, a gente quer ver confirmação, eu quero ver um impulso a partir dessa região de suporte, eu quero ver o ativo acima dos 18,30, tá? Se a gente for fazer um paralelo em BBDC4, que é o mais líquido, né, deixa eu dar uma olhadinha aqui no BBDC4. É a região dos 21, 21,50, tá? A região de suporte em BBDC4 era 18,86. Perdido isso, tende a buscar, no modelo 3, né, que foi o que ele pediu, rompido a região de suporte aí, tende a buscar o próximo fundo, que é na região dos 15,25. Enfim, tá bem perto da região de suporte, terceira vez que visita, e enfim, a expectativa é que ganhe momentum aqui na compra,
rompendo 18,30 para cima, tá? Rompeu 18,30 para cima, primeira parada no 19,90 e depois na região, a gente pode até usar um grid de retração Fibonacci aqui. Eu diria que primeiro tem parada também no 19,90, né? Tem pivô e retração Fibonacci e depois região que compreende próxima parada no 20,80 e depois no R$22. Perfeito, então aí BBDC3 aí, né, pro pessoal de casa. Bom, ó, o último aqui então, última saideira aqui, o Felipe de Melo perguntando aqui pra gente SMFT3, se possível. Ele mandou SMFT3, se possível. Valeu, feliz ano novo a todos, feliz ano novo pra você também. Ô Felipe, Smart Fit aí, tá bombando? Vou quebrar o tempo gráfico, tá? Porque também tem pouco tempo de negociação. Bom, tendência do ativo é de baixa, tá? Olhando para esse pouco tempo de negociação que tem o ativo. Tem um ponto importante no 24,50 que foi onde era suporte, acabou virando resistência. Se a gente projetar esse suporte a partir deste preço aqui do 22,50, eu diria que o objetivo da venda no 16 era a região dos R$16 aí, enfim, acabou até excedendo brevemente, né? Esse preço nas últimas, acabou de ir para leilão papel, inclusive. Acabou, bom, pelo horário, né? 5h16, 5h55. Acabou rompendo os R$16. Eu diria que esse é um suporte importante para o ativo, tá? A região dos R$16. Eu não gostaria de ver o papel, né, pensando num eventual movimento de alta, eu não gostaria de ver o papel muito abaixo desses níveis, trabalhar embaixo desses níveis aí. Rompendo esses níveis, se rompeu a perder a mínima aí no curto prazo, tem suporte de novo no R$15,06, 14,05 e 10,8, tá? É o que eu vejo aqui como objetivo final aqui, eventualmente rompendo. Não tem cara de fundo ainda isso, tá? Quando eu digo cara de fundo é porque não tem nenhum padrão de reversão de tendência. A tendência ela é de baixa ainda. Eu diria que tem um pivô importante aqui, o mais importante aqui para romper no curto prazo, na região dos 19,70, que se rompido libera a volta lá para a região dos 24,60. Perfeito, então. É só isso, não tem mais jeito, acabou. Boa sorte. Ô, Ricardo, pode voltar essa câmera aí pra gente, por favor. Valeu, pessoal. Ele é cheio dos trocadilhos. Volta, né? Ano novo. Ai, ele tá animado, esse rapaz. É isso aí. Mas olha, obrigada, viu, Ricardo? Obrigada pelo teu tempo aqui, por ter trazido suas análises gráficas aqui, isso é muito importante para nós. Muito obrigada mesmo por compartilhar disso. A gente espera você aqui já outras oportunidades, inclusive, para poder a gente fazer mais. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Nesse fechamento de mercado aqui que o pessoal gosta tanto, eu tenho uma lista aqui, a gente ficaria até amanhã. Joia. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, enfim, estou à disposição. Valeu, meu querido. Forte abraço e feliz 2022, viu? Até mais. Para vocês também. Grande abraço. Obrigado. Tchau. Obrigada. Tchau. É isso aí, a gente segue com esse mercado aqui fechando numa queda. Eu estava até dando uma olhada aqui no volume de negociação, viu, Rafa? Olha só as commodities aqui dando a segurada e bancões para que, no final das contas, essa queda do Ibovespa não seja ainda maior do que o que a gente está vendo. Mas indo aqui na variação, a gente tem, Cirela, setor de construção. Construção, shoppings e varejo, não teve jeito. Esses DIs também aí mais estressados acabaram refletindo bastante, né? E isso é o que está aqui no patamar da maior queda, das maiores quedas do dia. Construção, shoppings e varejo. Nas altas, CSN Mineração, que entrou para o índice Bovespa, está aí, primeiro dia, né, já de pregão, né, do Ibov, liderando altas CSN Mineração. 3,71% de alta. Depois a gente veio com Bradesco, BBDC4 e BRF, também aqui logo em seguida, Helder, subindo 3%, para a felicidade do Helder. A gente tem aqui o Ibovespa nesse finalzinho de pregão aqui, 104 mil pontos, praticamente cravado, 0,78% de queda. O dólar futuro segue aqui subindo, 5,71 já agora, aqui 1,81% de alta, praticamente recuperando no dólar futuro as perdas do último pregão do ano, viu, Rafa? Show de bola. Inclusive, viu, o pessoal pediu aí pra gente falar do famoso, né, Bitcoin,
né? Bitcoin está caindo 2,56% nesse momento, aos 45.887 dólares. Ele voltou para casa dos 45 mil dólares. Ethereum, 2,78% de queda, com 3.704 dólares nesse momento. E a Binance Coin caindo 3,51% aos 511 dólares. Então, tá aí para a galera que pediu aí de casa, né, as criptomoedas, aí, enfim. Solana caindo 4,21% também nesse momento, aos 168 dólares. Enfim, muitas criptos aí, todo mundo em queda, menos algumas poucas, né? Da top 10, só tem uma que está em alta nesse momento, que é Terra, né, que o ticker é Luna, subindo 2,59% aos 91 dólares e 55 centavos. Débora, e perguntaram aqui pra gente, boa. Rafa, quando é que vai estrear a BMC no canal fechado? Aí não depende de mim, meu querido. Estou ansioso. Estamos juntos nessa. Pode ficar tranquilo que na listinha do Papai Noel estava lá. Quero estar na TV a cabo juntamente aqui, BMC enorme. Mas não passa. Rafa, só quero fazer uma lembrança aqui pro pessoal que está assistindo a gente, inclusive, já últimos minutinhos aqui do pregão do dia. Eu tenho certeza que você que está assistindo aqui a gente, você até pode já ter, né, dado like aqui na nossa programação, que eu estou vendo que tem 736 likes aqui. Mas você já compartilhou a nossa programação hoje? Importante. Porque se você compartilha, tem 319 pessoas assistindo a gente. Se compartilha com pelo menos uma pessoa, a gente fecha a nossa meta dos 40 mil seguidores, é aqui, 40 mil inscritos aqui no canal do YouTube. Então, ó, gente, uma pessoinha, compartilhou com uma pessoa, a gente já vai fechar aqui essa meta dos 40 mil inscritos pra gente tá começando 2022 aqui com o pé direito, né, Rafa? Exatamente. E é aquilo que a gente fala, né, Débora, a gente vê muito golpe financeiro na praça, né? Nossa, o que tem de pirâmide financeira, escândalo de não sei das quantas, golpe multibilionário, sabe? Gente fugindo com o dinheiro dos outros. Sabe como é que você consegue combater essas pirâmides financeiras? Com informação, conhecimento. A BMC, ela nasceu justamente para trazer esse conhecimento para vocês com muito bom humor, informação, enfim, aqui a gente todo mundo junto aqui, trazendo tudo do mercado. Então, faz o seguinte, pô, é gratuito, sabe? Manda lá o link, fala pra seguir no Instagram. Coisa boa a gente compartilha. Posta a fotinha, inclusive mandaram aqui pra mim, Débora, a foto, o Moacir me mandou a foto. Mandou? Ai, que maravilha, depois eu vou dar uma olhada aí também. Colocar, então, aí. Obrigada mais uma vez. Não só bacana. o Moacir, mas como a todos que estão aqui sempre acompanhando a gente, né, Rafa? Essa audiência, esse feedback, essa interação de todos vocês aqui é muito importante pra nós. Muito obrigada mesmo. A gente tá aqui, inclusive, pra poder conseguir... Tem gente aqui falando que a gente vai conseguir 40 mil inscritos. Não. Isso é nossa meta pra agora. É briga no chat. Esquece a briga, Não briguem, gente. Não briguem. Se amem. 2022 está começando. Vamos lá. Hoje é o novo dia. Brincadeira, eu não posso cantar, senão dá copyright. Né? Pelo amor de Deus, não. Gente, muito obrigada pela audiência de todos vocês. Começamos esse ano aí, primeiro pregão do ano, com o Bovespa fechando numa queda. Amanhã a gente tem mais programação aqui ao vivo, no ao vivo, mas a nossa programação da BMC continua, tá, gente? Tem geometria chegando aí, calma. Oi. Vocês continuam. Continuarei aqui. Vocês continuam. Eu é que tô saindo. Vocês vão continuar com este moço aqui, com geometria, seu Guga Almeida, e logo depois a gente também tem BMC Business, então ainda tem programação ao vivo pra vocês aqui. Eu me despeço, volto amanhã, a partir das 9h30 da manhã, com o mercado aqui, ó, em tempo real pra todos vocês. Rafa, obrigada. Beijo, viu? Até mais. Tchau, Fiquem aí, Geometria agora. Tchau.